dia. Prazer em vê-los. Falar dos meus assuntos favoritos. Dinheiro público. Direto ao ponto, vai, que a apresentação é longa. Podem me interromper. Aliás, não considerarei perguntas e interrupções. Essa atividade, como, em regra, todas as atividades realizadas nesses espaços da Câmara Municipal, nas salas das comissões, plenário, plenarinho, salão nobre, está sendo transmitida ao vivo pela internet. Então, se vocês quiserem compartilhar essa informação com alguém, a transmissão ao vivo roda bem, inclusive no celular. Entra no site da Câmara, saopaulo.sp.leg.br. Aí logo se encontra ali auditórios online. Clicando em auditórios online, esta é a sala Sérgio Vieira de Mello. Então, dá para acompanhar muito bem a transmissão. Fica disponível a gravação depois, Nil, automaticamente, ou se a gente pedir? Tá, então, além de tudo, isso ficará disponível no site da Câmara. A gente depois coloca o link no nosso site também para facilitar a localização. E, por isso também, por causa da transmissão ao vivo, por causa da gravação, quando alguém disser, de preferência, quando alguém participar, de preferência que participe no microfone, para que as pessoas que estão assistindo remotamente entendam a conversa. Muito bem, orçamento e finanças. É possível interferir nos rumos do orçamento da cidade, mas a gente precisa entender como é que é a construção do orçamento para, de fato, poder modificá-lo na forma como a gente entende. É muito comum as pessoas dizerem: dinheiro tem, o que falta é vontade política. Nem sempre é verdade. Dinheiro tem, não é sempre verdade. São coisas diferentes. O orçamento, a receita e a despesa e a execução. Daqui a pouco isso tudo vai ficar mais claro. Falar primeiro do funcionamento básico da Câmara Municipal. Como é que é o caminho de um projeto de lei aqui na Câmara? Começa com uma ideia de um vereador, de um movimento social, de um cidadão, de uma categoria, de um setor econômico. Alguém tem uma ideia de algo que deveria ser traduzido em projeto de lei. O projeto de lei é elaborado, colocado no papel, e o caminho entre ter uma ideia e fazer um projeto de lei muda muito conforme cada gabinete. Alguns vereadores vão promover um estudo técnico aprofundado, podendo até contratar uma consultoria para isso, se for o caso. A Câmara Municipal oferece essa possibilidade. Os mandatos têm um determinado valor com o qual eles podem contratar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica para dar uma consultoria. Outros vereadores vão fazer uma ampla consulta à sociedade de modo geral. Outros vão delegar para um assessor em especial o trabalho de fazer o texto. Outros vão pedir ajuda para a Procuradoria da Casa, que tem um departamento encarregado de produção legislativa. Então, a gente pode dizer aqui mesmo na Câmara Municipal: olha, eu tenho uma ideia de fazer um projeto assim. Eu acho que, se as calçadas não forem largas o suficiente, tem que ser proibido estacionar na rua. Então, eu posso eu mesma redigir, eu posso consultar, ver que outras leis já existem parecidas com essa, que outros projetos de lei já tem na casa falando mais ou menos desse assunto, o que já é lei. Eu posso descobrir que é melhor eu acrescentar um parágrafo no Estatuto do Pedestre, em vez de eu fazer uma nova lei separada. Então, tem várias formas pelas quais uma ideia se transforma num projeto de lei.
Depois que o vereador apresentou o projeto de lei, ele vai passar por várias comissões da casa. Todos os vereadores são obrigatoriamente membros de uma das comissões ordinárias permanentes, exceto o presidente e o vice-presidente. A gente tem 2 comissões que têm 9 membros, que são a Comissão de Constituição e Justiça, é a primeira, e a Comissão de Finanças e Orçamento é a última. No meio do caminho, a gente tem a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, a Comissão de Transporte, a Comissão de Política Urbana, a Comissão de Administração Pública. Então, todos os projetos necessariamente passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar se o projeto é constitucional e legal. Aí você vai me dizer, pô, mas um projeto de lei pode ser ilegal? Pode. A gente pode querer criar alguma coisa por lei, mas essa coisa contraria uma outra lei. Uma lei superior. Então, aquele projeto de lei é ilegal. Se eu quero dizer que aqui em São Paulo não é obrigatório o uso de cinto de segurança, não, isso eu não tenho esse direito, porque existe uma lei federal dizendo que é obrigatório o uso de cinto de segurança. Então, existem muitas possibilidades, na verdade, de um projeto de lei ser ilegal ou inconstitucional. Quando eu tento fazer alguma coisa aqui no município que é contra a Constituição Federal. Então, se o projeto for considerado ilegal, ele não continua, já para ali mesmo. Claro, como tudo é uma questão de opinião, o vereador pode recorrer ao plenário e falar, olha, a CCJ falou que meu projeto é ilegal, mas eu discordo. E aí, plenário? O que é que vocês acham? Então, o plenário pode decidir, não, temos uma segunda opinião e pode continuar. Então, é sempre uma discussão grande na casa e na sociedade sobre o que é uma avaliação técnica, o que é uma avaliação política, o que é uma avaliação jurídica. O fato é que, nesse caminho todo, os vereadores opinam de várias maneiras. Então, a primeira opinião é a da CCJ, depois, conforme o conteúdo do projeto, ele passa ou não pela Comissão de Saúde, ele passa ou não pela Comissão de Transporte. Depois que ele passou por todas, a última sendo Finanças, aí ele pode ser votado em plenário. Então, lembrando que aqui ele passou por grupos de 9 vereadores, CCJ e Finanças, e no meio do caminho pelas outras comissões, que tem 7 vereadores. Então, para passar por CCJ, ele precisa ter, no mínimo, quantos votos favoráveis? São 9 vereadores. Ele precisa ter quantos votos favoráveis? 5. Nas comissões com 7 membros, precisa ter quantos votos favoráveis? 4. Depois disso, ele vai para plenário. No plenário, ele vai ser aprovado por maioria, mas existem alguns tipos diferentes de maioria. Maioria simples, maioria qualificada. Então, tem projetos para os quais bastam 28 votos. Tem projetos que precisam de 37 votos, porque exigem pelo menos 2/3 dos votos favoráveis da casa. E tem até algumas coisas que precisam só de 1/3 da aprovação. Com 19 votos, já estão aprovados. Isso é uma das belezas da democracia. Ué, como assim? A gente costuma resumir a democracia à vontade da maioria. Mas, pensando bem, a maioria não precisa nem de democracia, né? Assim, a democracia é necessária para garantir os direitos da minoria. Se não precisasse garantir o direito da minoria, não precisaria democracia. Democracia existe para garantir que todos tenham direito de divergir, direito de posicionamento, direito de opinião. Então, existem algumas coisas que precisam só de 1/3 dos votos. Por exemplo, para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, as famosas CPIs. Você não precisa ter maioria absoluta, não precisa ter 2/3. Então, a CPI não deixa de ser um instrumento da minoria. Interessante, né?
Bom, os projetos de lei, então, chegam no plenário, são votados por maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada, e aí terminou a vida? Virou lei? Não virou lei ainda, porque depois disso... Eu vou me entender com o computador da Amanda até o fim da apresentação. Esqueci de dizer que não são só... nesse caminho, né, entre as comissões e o plenário, e 2 votações em plenário, entre a primeira e a segunda votação também, entram as emendas e substitutivos. Ao longo do processo, os vereadores não falam só, legal, gostei, aprovado. Eles podem contribuir fazendo modificações no texto. 2 tipos de modificação. A emenda. Então, você tem lá um texto de 20 artigos. E aí você fala assim, olha, legal, eu concordo com esse texto, mas o artigo 19 vai ser diferente. Se os outros membros da comissão concordarem, daquele ponto em diante, o texto segue com uma mudança no artigo 19. E assim vai indo, e depois, em plenário, também pode haver emendas, que são essas modificações pontuais, acrescenta alguma coisa, tira alguma coisa, modifica alguma coisa, ou um substitutivo. O substitutivo é assim, não, pera, eu quero mudar o artigo 2, o 3, o 7, o 8, o 9 e o 14. Então, vou fazer assim, não é mais esse texto que está valendo. Agora está valendo esse daqui, com essas mudanças todas. Então, isso vai acontecendo até que o projeto é votado em segunda votação em plenário. Enquanto ele não for votado em segunda votação em plenário, tudo pode acontecer, barbaridades, inclusive. Às vezes, um projeto caminhou a vida inteira, todas as comissões, foi aprovado em primeira votação em plenário, e, de repente, entre a primeira e a segunda votação, é feito um substitutivo que mantém o nome, mantém a ementa, mantém o artigo 1º, do segundo em diante é completamente diferente. O assunto, inclusive. Isso, a gente tem vários nomes para falar disso. Contrabando, jabuti. Então, é bom saber disso. Com certeza é bom saber disso. Mas é bom compreender que às vezes as pessoas, vereadores, jornalistas, sociedade civil, falam assim, e esse projeto aqui tá pronto para virar lei, só falta votar em segunda. Bom, só falta votar em segunda significa que falta muita coisa. Enquanto não for aprovado em segunda votação, tudo pode ser modificado em um projeto. E depois disso, ainda por cima, vamos ver se eu acerto. Não. Depois que passou pela Câmara Municipal, para virar lei, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito. O prefeito pode, inclusive, vetar na íntegra. Então, às vezes sai no jornal, ai, meu Deus do céu, virou lei. Quem cuspir na rua vai pagar 10 milhões de multa. O prefeito sancionou? Não. A Câmara aprovou. E, às vezes, a notícia sai no jornal, quando aprovou na CCJ, ainda falta tudo. Aprovou na administração pública, sai no jornal, Câmara aprova. Não, a Câmara não aprovou nada ainda. A Comissão de Administração Pública deu um parecer favorável. A gente só pode dizer que a Câmara aprovou depois da segunda votação. E a gente só pode dizer que virou lei depois que o prefeito sancionou. Então, o prefeito pode sancionar na íntegra ou pode vetar na íntegra. E o prefeito também pode vetar algumas partes do texto. Então, a Câmara... Mas ele só pode fazer isso, ele não pode acrescentar alguma coisa ao texto e ele não pode modificar nada no texto. Ele só pode eliminar uma parte do texto. Ele pode eliminar um artigo inteiro, ele pode eliminar um inciso, ele pode eliminar um item, pode eliminar um parágrafo, ele não pode eliminar uma palavra. Imaginem que isso já precisou ser escrito, porque antes não estava escrito e um prefeito podia vetar uma palavra do projeto.
Imagina que essa palavra muda tudo, né? Você tira a palavra nunca. Acabou o projeto. Então, hoje não. Ele pode vetar, no máximo, né, um inciso, um artigo. Pode falar. Obrigada. Então, nesse percurso aí que você já descreveu, o autor do projeto, o vereador autor do projeto, em algum momento ele pode se arrepender e retirar o projeto, se ele perceber que está muito desfigurado da ideia original dele? Acho que ele quer perguntar. Como funciona? Você elaborou o projeto, passou por toda a situação, né, que você descreveu até agora. Como funciona o substitutivo? Quem tem o poder de, a partir do segundo artigo, modificar tudo? Muito bem. O vereador pode solicitar o arquivamento de uma propositura, pode solicitar a retirada de um projeto da pauta. Na verdade, qualquer vereador pode solicitar a retirada de qualquer projeto da pauta, não precisa ser só o meu projeto. E aí, tudo isso será submetido ao conjunto, ao colegiado, que é uma proteção contra a vontade individual. Isso é uma coisa muito importante na Câmara Municipal, que a gente não consegue aqui nada sozinho. Isso não é ótimo? Existem outros órgãos públicos em que o indivíduo tem bastante poder e autonomia. Ministério Público. A gente fala, o Ministério Público mandou parar tal coisa. Sabe o que é o Ministério Público? Um promotor. Um promotor do Ministério Público pode entrar com uma ação e ser acatada por um juiz. Na Câmara Municipal, eu quero tirar o projeto da pauta. Quer dizer, se é um projeto meu que eu solicito arquivamento, é uma coisa. Mas um projeto do Silvio está lá na pauta e eu acho que, meu Deus do céu, está dizendo que é uma coisa, depois é outra, já desfigurou todo. Eu posso solicitar a retirada dele da ordem do dia. Eu faço um requerimento. Mas isso precisa ser apreciado. Tem uma exceção para isso que eu estou dizendo, que é o presidente da Câmara, que tem poderes a mais. O presidente da Câmara, como o presidente das comissões, ele tem o direito de fazer algumas coisas de ofício. Tipo, ele aceita de ofício, ele manda adiar de ofício, conforme o regimento, não é qualquer coisa também. No regimento tem ali algumas coisas que podem ser feitas de ofício, a partir da responsabilidade dele. Qual foi a outra pergunta mesmo? Quem tem o poder de apresentar um substitutivo? Qualquer vereador. Qualquer vereador, qualquer grupo de vereadores pode apresentar um substitutivo. O substitutivo, tanto quanto um projeto de lei original, emendado ou não emendado, vai ser votado em plenário. Então, se passou um jabuti, se passou um contrabando, passou com a anuência da maioria. Não é só, nunca será só responsabilidade do autor do projeto. Aí tem a análise da situação, né? Acontece, às vezes, pelo contexto de um jabuti ser tão bem enxertado que muita gente votou sem perceber. Acontece. Por falta de atenção, ou porque realmente ele foi muito bem. Vou dar um exemplo, vai. Às vezes, muitos projetos na pauta, com muito pouco tempo de votação. Às vezes, um texto muito extenso, muito técnico. E aí, lá no item D do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 119. Então, é possível, por várias razões, que um vereador vote a favor de alguma coisa que ele é contra. Várias razões. Soninha, até agora você colocou só os projetos de cunho do legislativo. E quando é do executivo, que é aquela questão da questão legal, tem que gerar recurso, vai ter despesa. Como que esse processo, por exemplo, ali eu posso colocar o substitutivo alterando todo o projeto do prefeito.
É a mesma coisa. Quando eu falo aqui, tive uma ideia, elabora-se um projeto de lei, eu falei só dos vereadores, mas o executivo faz isso. O poder executivo legisla muito. O prefeito manda projetos para a Câmara Municipal e o caminho, em geral, é o mesmo. Os relatores, os vereadores das comissões, depois em plenário, podem fazer e fazem muitas modificações nos projetos de lei apresentados pelo Poder Executivo. E o próprio Executivo, ao longo do processo, pode promover algumas modificações no projeto. Normalmente, ele vai fazer isso por meio da liderança de governo. Existe um vereador na casa, que é de um dos partidos da base do governo, que é o líder do governo na casa. Então, vamos dizer que, ao longo do processo, o Executivo concluiu que precisa fazer uma modificação lá no artigo 10º. O melhor jeito de fazer isso é um vereador, nesse caminho, fazer essa sugestão de mudança e, muito provavelmente, esse vereador vai ser o líder do governo ou a bancada do PSDB, no caso, já que o prefeito é do PSDB, ou algum outro vereador que tenha esse relacionamento alinhado com o governo. Madalena? Soninha, me parece que alguns projetos de lei só podem ser de iniciativa do Executivo quando eles significam despesa para o município. Quais são as situações em que só o Executivo pode propor e não a Câmara? Pode passar aqui, tem mais uma pergunta. Olá. Soninha, queria saber o seguinte, é muito legal essa transparência, né, que você está trazendo, né, para o processo, porque realmente não é fácil de entender e aí dá para entender o porquê da morosidade de alguns projetos, né? Eu queria saber, na verdade, se é uma curiosidade, todas as câmaras municipais são assim ou essa é o caminho das pedras da de São Paulo? Pode haver pequenas variações, mas a regra é essa. O projeto de lei entra, passa por diversas comissões e depois será votado em plenário. A Madalena falou de uma questão que é o vício de iniciativa. O que significa isso? Nem sempre a iniciativa de um projeto de lei pode ser dos vereadores. Alguns tipos de projeto de lei só podem ser de iniciativa do Executivo. Até um tempo atrás, havia um entendimento de que vereador não pode criar despesa e vereador não pode criar programa. Aí teve algumas decisões, houve algumas decisões judiciais, inclusive. Essa questão chegou até o Supremo, que disse, não é bem assim. O vereador pode, sim, criar programas por sua iniciativa, o vereador pode, sim, criar despesas. Mas existem limites. Uma delas, o vereador ele pode criar despesa? Pode. Segundo essa compreensão até de uma decisão judicial. Desde que ele diga de onde vai sair o recurso. O projeto de lei tem que prever a fonte daquele recurso. Então, não poderia um vereador, por exemplo, instituir gratuidade na tarifa para todas as pessoas com mais de 55 anos. Eu estou criando uma despesa, certo? Porque se a pessoa não vai pagar a tarifa, alguém vai pagar aquela despesa por ela. E alguém significa o conjunto da sociedade, significa, né, as tarifas dos outros. Então, e é muito difícil para um vereador fazer essa previsão num projeto de sua iniciativa. Então, de um modo geral, a gente continua dando parecer contrário à maioria dos projetos dos vereadores que criam despesas, porque o vereador dificilmente tem essa possibilidade de dizer de onde ele vai tirar o dinheiro dali por diante para todo sempre, para honrar aquela nova despesa.
Deu para entender? Eu nem achei que eu ia demorar tanto assim nesse slide. Então, eu estou um pouco me aprofundando mais do que eu previa e um pouco sendo mais superficial do que eu gostaria. Mas acho que algumas coisas a gente vai conseguir até entender à medida que falar mais do orçamento em si. Fiquei devendo alguma resposta? Ah, acertei a flechinha. Então, vamos falar agora do caminho do orçamento propriamente. O orçamento começa com um negócio chamado Plano Plurianual, que vocês já devem ter ouvido falar, o PPA. O PPA é um planejamento para 4 anos. Esse plurianual se refere a 4 anos. E tem o PPA federal, estadual e municipal. Esse formato, né, do chamado ciclo orçamentário, isso é definido, isso é igual, é definido na Constituição e em leis complementares, em leis federais. Então, o governo federal tem que fazer um PPA, o governo estadual tem que fazer um PPA. E como é que é, a que se referem, né, esses 4 anos do PPA? O governo se elege, então o governador, ano que vem, vai fazer o seu PPA. Ele vai começar a elaborar, assim que se eleger, vai apresentar o PPA vai ser apreciado na Assembleia Legislativa e começa a valer no ano seguinte. Então, é no primeiro ano que se faz, vigora do segundo ano em diante e vai até o primeiro ano do governo seguinte. Por que inventaram isso desse jeito, vocês acham? Por causa daquilo que a gente chama da falta de continuidade. Então, quem inventou o PPA desse jeito, tentou garantir que, de um governo para o outro, alguma coisa continue tendo sido planejada com antecedência, certo? Então, este PPA que nós estamos vivendo agora,